Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, 17 de setembro, terça-feira, e quem acompanhou o site teve aí as informações em primeira mão. Fizemos uma cobertura especial da votação dessa nova lei de partidos lá no Senado. Essa lei, para quem não lembra, ela foi aprovada na madrugada, no dia 3 de setembro, há 2 semanas, e foi remetida para o Senado. No Senado, Davi Alcolumbre tentou na semana passada tratorar, inclusive os líderes dos partidos, para colocar isso aí numa votação rápida no plenário. Obviamente que isso provocou uma reação, ele reconsiderou e esta semana voltou com isso já ontem, né? Então nós viemos alertando aqui sobre o risco de aprovação dessa matéria. É uma matéria bizarra, né? Cheia de aberrações. Eu tenho falado sobre essas aberrações há dias. Elas incluem o uso de recursos públicos para pagamento de advogados, de dirigentes partidários enrolados com a justiça, né? Fora aí consultorias, todas as benesses aí, passagem. Olha, realmente assim, abre a porteira para legalizar todo tipo de ilegalidade para uso ao bel prazer desses dirigentes, desses caciques partidários, o uso de recursos públicos. Olha, já é uma infâmia esse fundo eleitoral, esse fundão chamado fundão eleitoral. Na última eleição foi 1,7, quase 1,8 bilhão, tá certo? Bilhão. E agora eles queriam dobrar isso, mais do que dobrar, né? Chegaram a falar aí até de 3,7 até 4 bilhões para uso nas campanhas municipais do ano que vem. A gente deveria estar discutindo justamente a redução dos gastos de campanha, porque as novas plataformas, tecnologias, elas nos colocam novas formas de interação com o eleitor, com o público. Então não há efetivamente a necessidade de se gastar esse dinheiro todo. A gente sabe, em função da experiência, né, que temos aqui acompanhando eleições, prestações de contas, etc., que na verdade essa gente usa eleição, usa campanha para enriquecer, né? Então assim, há muita compra de voto, há muito uso irregular dentro da própria campanha, mas também há subtração, há desvio de recursos da própria campanha para o bolso dos políticos. Você pode ver vários políticos aí, depois de campanha, compra imóvel, compra veículo, né, abre uma conta, remete dinheiro para o exterior. Isso acontece em todos os planos, desde aqui do plano federal até o plano municipal. Então, é claro que há uma força, uma pressão muito grande desses políticos para manter e para ampliar essa putaria, né? Então, hoje já começou, né, todo o debate já começou bem cedo. O Davi, que queria jogar isso direto no plenário, teve de reconsiderar novamente a sua posição, e aí ele falou, não, então vamos fazer a votação na CCJ primeiramente, depois a gente encaminha para o plenário. Mas aí a gente fazendo a nossa cobertura aqui, pressionando muito, vocês nas redes sociais, muitas pessoas aí se manifestando, especialistas, pessoas formadoras aí de opinião, muitas lideranças sociais, pessoal se colocando contra esse absurdo, né, dessa lei, dessa nova lei de partidos. O que conseguimos? Conseguimos que eles tivessem de arrumar um jeito, né, de tentar empurrar alguma coisa, né, mas sem enfrentar essa opinião pública, porque foi uma opinião pública absolutamente contrária. As pessoas, o povo, os eleitores, eles esquecem os eleitores. Aliás, o que temos visto de forma reiterada por parte de todas as autoridades envolvidas aí, em todos os três poderes, são decisões, medidas em oposição ao interesse coletivo. É impressionante a quantidade, né, de decisões que contrariam o nosso interesse, o interesse comum, o interesse da sociedade. É impressionante, impressionante. É o que eu sempre digo, gente. Tem uma coisa que está acima de qualquer ideologia, qualquer briga ideológica.
dentro desse mecanismo, né, como o José Padilha gosta de dizer, contra o sistema, como eu gosto de dizer, existe uma coisa que é suprapartidária. E ela define o seguinte: quem está dentro do sistema e quem está fora. Quem está fora do sistema? Todos nós. Né? Quem está dentro do sistema? Todos eles. Quem consegue um mandato parlamentar, né? Quem consegue indicação para desembargador, para ministro, para isso aqui, quem consegue um mandato de presidente, quem consegue mandato de governador, de vereador, de prefeito. Então, o que interessa para essa gente é o seguinte: eu entrei banana, né, para o eleitor, para quem está fora. Eu aqui vou cuidar do meu interesse, e é isso que eles estão fazendo dioturnamente. Eu já vi isso acontecer, e estou vendo isso voltar a acontecer. Começa assim, né? Pega aqui, legaliza ali. É muito fácil você legalizar coisas que são imorais, que são ilegais até, né? Você normalizar o que é imoral, você colocar tudo para dentro de uma regulação, né? De uma norma. Então você diz assim: não, a gente não está fazendo nada contra a lei, mas eles estão fazendo a lei. Compreendem? Eles estão fazendo a lei, eles estão fazendo a lei do jeito que eles querem. Eles nunca vão legislar contra o seu próprio interesse. A gente esperava um mínimo de, vamos dizer assim, sabe, racionalidade, mas não. Eles não estão nem aí, estão desesperados. Estão legislando em causa própria. Então esse fundo, aí o que o Senado fez? O que o Davi fez? Convocou lá, primeiro o Everton, né, Rocha, que era o relator, tinha apresentado o relatório ontem, comentei aqui, resolveu fazer alterações no relatório, apresentou 3 emendas, aí ficou aquela discussão, tentando tirar alguma coisa que pudesse evitar críticas e tal, não deu certo. Então houve uma reunião de líderes, durou aí a boa parte da tarde, e depois dessa reunião, no final da tarde, eles resolveram que não, tá aqui resolvido, vamos fazer o como? Vamos pegar o projeto inteiro que foi aprovado na Câmara, vamos suprimir todos os artigos, emendas supressivas, chamadas emendas supressivas, né? Vamos suprimir todos os artigos, vamos deixar um artigo só, que é o artigo do fundão, que regulamenta o fundão eleitoral para o ano que vem. Por quê? Eles estão preocupados o seguinte: não vai dar tempo para aprovar. O presidente precisa sancionar, tem 15 dias para sanção. Se não cumprir o prazo, se isso não for aprovado logo, essas novas regras não serão aplicadas na eleição do ano que vem. Então eles estão realmente desesperados. Aí, né, buscaram essa solução. Não, então vamos votar não, vamos votar esse negócio aqui do fundão eleitoral. E aí a alteração que é feita nesse texto é que é o pulo do gato. Inclusive vi aqui, o próprio Davi Alcolumbre repercutiu na sua rede social, fez até parte da mídia embarcar nessa furada, dizendo que vão manter o mesmo valor de 1,7 bi da última eleição. Não vão. Isso é mentira. Isso é mentira, ninguém notou, mas existe uma grande diferença entre o texto anterior e o texto atual. O texto anterior, lá da Lei 9.504, quando ela fala aqui, artigo 16C, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, chamado Fundão Eleitoral. No inciso 2º, o que ele diz aqui? É constituído por dotações orçamentárias da União, né, esse fundo especial, em ano eleitoral, em valor menos equivalente ao definido pelo Tribunal SA a cada eleição, segundo, a 30% dos recursos de reserva específica do que trata o inciso 2 do artigo 3º da Lei 13.410 de 2017. Bom, o que isso quer dizer? Trocando em miúdos. Antes, os parlamentares podiam usar 30% das suas emendas de bancada, 30% das emendas de bancada eles poderiam usar para abastecer esse fundo de campanha, tá? Agora, o texto, ele retira esse valor, tá? Então, o que ele diz, o texto? O que ele diz? Ele diz o seguinte: ele pega e coloca e tira esses 30% e estabelece o teto de 100. Quer dizer, na verdade você sai de 30 e vai para 100. Eu, inclusive, botei aqui, olha. Perdão, estou meio gripado. Botei aqui, está no site, está no meu Twitter,
@ClaudioEDantas, né? Tá lá no Twitter, caso você não me siga, pode me seguir. Dizendo justamente, olha, o texto, o que diz o texto novo? O Congresso Nacional decreta. A Lei 9.597 passa a vigorar segundo artigo 16C, exatamente esse que eu falei, inciso 2, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva que será encaminhada para a lei. Ou seja, você sai do limite de 30% e passa ao limite total, percentual do montante total, eles tiram o valor e eles botam o montante total. Então a gente está falando de 100% da emenda de bancada vai ser usada para financiar a campanha. Dinheiro que era para projetos de saúde, na área de saúde, educação, saneamento básico, sei lá, para apagar incêndio, para qualquer coisa de interesse da sociedade, do eleitor. Agora esse dinheiro será usado para financiar campanha política. Isso é obsceno, isso é absurdo. Eu não tenho palavras para descrever. Isso aí é uma coisa absolutamente fora de todos os limites. E os senadores comemorando esse acordo. Simone Tebet lá comemorando, elogiando o Weverton. Não é Weverton. Comemorando. Davi Alcolumbre foi lá nas redes comemorando, enganando as pessoas. Olha, é inacreditável. No final das contas, eles lavaram as mãos em relação a todas as demais aberrações, que aí envolvem falta de transparência na prestação de contas, né? Criaram várias coisinhas ali, coisas básicas, do tipo, o cara só vai responder quando tiver num processo, sei o quê, por carta registrada do correio, negócio que hoje é intimação eletrônica. Eles fizeram tudo para tentar inviabilizar qualquer tipo de condenação na justiça eleitoral, tá? É isso que eles fizeram. É isso que eles fizeram. E no Senado, o que eles fazem? Quando eles suprimem esses artigos todos, mudam o texto, aprovam o fundão eleitoral, devolvem para a Câmara. Por quê? Você precisa aprovar, quando tem mudança no Senado do projeto, você tem que voltar para a Câmara chancelar ou restabelecer o texto anterior. Então a Câmara agora está com o ônus. Os deputados estão putos, obviamente, porque eles ficaram com o abacaxi na mão. Eles têm agora o ônus, agora que a sociedade está toda em alerta em relação a isso, diferente da votação que aconteceu há 2 semanas, quando ninguém estava prestando atenção. E eles tiraram da cartola, o Rodrigo Maia tirou da cartola, votaram rapidamente, o pessoal depois é que foi perceber. Agora não, está todo mundo atento. Vai ser pressão, vai ser uma avalanche em cima desses deputados. E eles sabem o custo que vai ser, o custo eleitoral. Seus nomezinhos estão todos registrados. Quer ser prefeito? Quer eleger o filho vereador? Isso tudo está registrado. Então agora os deputados terão o ônus de, se for o caso, ter de ressuscitar os demais artigos, o texto original. E o Senado ficou só com o bônus de aprovar o fundão eleitoral, até porque ninguém quer abrir mão disso. Então, olha, é um absurdo completo. É preciso pressionar para que esse negócio seja arquivado. É inadmissível o uso desse dinheiro tão importante, quer dizer, para qualquer outra coisa não tem dinheiro, o pessoal cortando aí, o governo tendo que fazer corte nos orçamentos, nos ministérios, não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para campanha. É inacreditável. Então assim, agora é pressão total em cima da Câmara. Não tem o que discutir, arquivamento sumário desse negócio. Rodrigo Maia tem de arquivar esse negócio. Entra num acordo e arquiva. Você já tem 1,7 bi lá para poder fazer. Aliás, se fizer o arquivamento, eu soube que aí a demanda, a responsabilidade, a atribuição fica por conta do TSE, de acordo com o orçamento. Aí vai a responsabilidade do TSE, vai ter também, quem tiver lá no comando, tiver a responsabilidade, vai ter de arcar com a pressão popular. Porque não é possível tanta decisão contrária ao interesse público, ao interesse social, ao interesse da sociedade. É inacreditável. Bom,
botei aí, todos os detalhes estão no site, para quem quiser. Já expliquei essa coisa da Câmara. E aí, tivemos uma notícia boa, que na verdade já era fava contada, que é a despedida de Raquel Dodge. Raquel Dodge, na sua despedida, voltou ali, fez um balanço, né, da sua gestão. Ela acha que a sua gestão foi ótima. E aí disse que não vê a Lava Jato sob risco nenhum. Eles estão realmente aí protegendo, né? E aí ela disse o seguinte: não, olha, os membros do MP gozam de independência, autonomia e de garantia, são vestes muito poderosas para dizer que cada um deles tem condições plenas de exercer bem suas atribuições. Não falta financiamento, não falta estrutura, não falta garantias para que exerçam bem suas funções, então não vejo a Lava Jato sob risco nenhum. Só quando arquiva os anexos do Léo Pinheiro, né? Que citam Dias Toffoli. Aliás, ela falou sobre isso, ela disse que arquivou porque não achou nada. Ela aproveitou o ensejo e falou, olha, o acordo tinha 109 anexos, pediu arquivamento de 4 por absoluta falta de provas do que foi declarado. O colaborador não cumpriu o que prometeu, que era entregar indícios, tá? Então, a culpa é do Léo Pinheiro, que hoje foi solto. Léo Pinheiro foi solto, então foi beneficiado aqui com o acordo e, pelo visto, só cantou a pedra ali, mas não entregou nada de provas. Eu vou acreditar nisso e a gente, né, toca essa bola para frente. A Dodge, né, antes aí de fazer a sua despedida, obviamente que ela queria encerrar com um gesto, né, para onde ela tem acolhimento ainda, que é essa parte do sistema aí, da esquerda, centro-esquerda e tal, fez um gesto aí denunciando o conselheiro do Tribunal de Contas, lá o Domingos Brazão, por tentativa de desvirtuar as investigações envolvendo o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. A PGR também acusou o delegado Hélio Christian, servidor do TCE e ex-policial, o ex-servidor e ex-policial Gilberto Ribeiro da Costa, e sua namorada, a advogada Camila Moreira Lima, além do PM Rodrigo Jorge Ferreira. Bom, e aí é o seguinte, ela também aproveitou essa despedida dela para pedir o arquivamento de mais uma denúncia contra, mais uma investigação contra o Renan Calheiros. Ela disse o seguinte: investigação confirmou os saques em espécie, identificou o responsável por transporte de dinheiro, 500 mil, propina, parará. É o seguinte, contrariando a Polícia Federal, Raquel Dodge pediu ao STF arquivamento da investigação sobre Renan pela suspeita de que teria recebido 1 milhão da OAS em 2013 para impedir a instalação de uma CPI para investigar contratos da Petrobras, CPI da Petrobras. Em longo relatório, a PF rastreou o caminho do dinheiro que saiu do contrato superfaturado da Camargo Corrêa em Pernambuco, passou para o Alberto Youssef até chegar às mãos de um executivo da OAS. Então, assim, você tem a descrição toda e ela achou que não tem indícios. Então, você parte desse, né, esse é o parâmetro dela. Aí você olha assim, bom, então não tem indício aqui, não tem indício também lá em relação ao irmão do Dias Toffoli, em relação aos ministros lá do STJ, ministro do TCU, ao próprio Rodrigo Maia, cada um com a sua régua, né? Só que é o seguinte, né? Os fatos são teimosos, como eu gosto de dizer, os fatos são teimosos. E aí, enquanto a Raquel Dodge fala que sua gestão foi maravilhosa, o Estadão publicou mais cedo um documento, um ofício lá do Edson Fachin, cobrando da Raquel Dodge o fato da PGR ter segurado casos de políticos pegos pela Lava Jato. Fachin listou 14 casos. A Dodge não mandou para o STF processos relacionados a Eunício Oliveira, Renan Calheiros, Edson Lobão e Eduardo Cunha. No despacho, o Fachin diz que, abre aspas, se encontram na PGR inquéritos, bem como ações cautelares e petições, no aguardo de diligências e respectivos trabalhos em lapso
superior ao prazo. Então, olha, Raquel, você foi desmentida pelo próprio Edson Fachin. Essa é a síntese da sua gestão. Bom, não está sozinha. O ministro Antônio Saldanha Palheiro, do STJ, suspendeu a execução provisória da pena restritiva de direitos impostas ao ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli, irmão do presidente do STF. Ai, 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 ai. Vamos lá. Quer mais? Desde agosto do ano passado, o STF vem impedindo o TCU de fiscalizar Itaipu, perfeito? O Ministério Público tenta em vão derrubar a restrição. A última tentativa foi agora, em agosto deste ano, o STF intimou o TCU nos seguintes termos. Intime o Tribunal de Contas para reiterado teor do pronunciamento mediante o qual define a medida cautelar, deixar de incluir em pauta processos relativos a Itaipu binacional, bem assim de solicitar informações visando procedimentos de controle até o julgamento desta ação. Ou seja, o STF mandou suspender, não incluir, parar com qualquer tipo de apuração no TCU relativo a Itaipu binacional, que, né, conforme a Cruzoé mostrou no mês passado, foi a maior patrocinadora de mordomias para integrantes do Judiciário, no apoio a palestras e eventos jurídicos, inclusive eventos do IDP de Gilmar Mendes. Aliás, eu vou trazer novidades sobre Itaipu para vocês, sobre esse tipo de financiamento de privilégios, de benesses, né, envolvendo essa turma. Mas, bom, vamos lá. Só algumas notícias picadas só para você manter vocês aí informados, né? O Gilmar quer julgar o HC de Lula entre outubro e novembro. Aquele HC que questiona o Moro de parcialidade, etc e tal, que envolve toda essa celeuma aí de fake news, de roubo de mensagens, etc e tal, tá? O Alexandre Moraes homologou aquele acordo que foi feito também ali nas coxas, né? União, PGR e governos estaduais, que destinará aqueles 2,5 bi obtidos pela Lava Jato nos Estados Unidos, né? Dinheiro que é da Petrobras, foi roubado da Petrobras, deveria voltar para os cofres da Petrobras, não. Vão para projetos de educação e de proteção da Amazônia. Vocês acham que esse dinheiro vai ser aplicado bacaninha, bonitinho? Quem vai fiscalizar esse negócio? Então assim, ó, pulverizou nas prefeituras e tal, ninguém mais acha. Bom, picadinha aqui, Bolsonaro sancionou a lei, uma notícia boa, sancionou a lei sobre a posse de arma para fazendeiros, ampliando o conceito de residência rural. Vocês viram, antes você só podia usar a arma na sede, o proprietário de fazenda só podia usar a arma na sede. Agora vai poder usar a arma em todo o perímetro da propriedade, que faz mais sentido, não adianta. O cara entra lá, né? O pessoal aí do sem terra gosta de invadir propriedade dos outros, tem que se defender, senão o que você vai fazer? Vai ficar lá dentro da sede, preso, esperando, e o pessoal te rodeando a casa ali, né? Ocupando a sua propriedade. Então aí uma notícia boa, tá? Notícia boa. Eu separei várias aqui. Uma notícia ruim. Lewandowski quer decidir logo anulações da Lava Jato. Ele avisou que se o plenário do STF demorar muito para analisar o caso da anulação de uma sentença da Lava Jato, do Aldemir Bendini, né, ele poderá decidir, ele vai decidir sim ou não. Bom, aí é fácil, né? Bota lá bate na mesa e diz assim, olha, se vocês não resolverem, eu resolvo. Claro, a decisão do Aldemir Bendini provocou uma cascata aí de pedidos, né, com o mesmo teor, pedidos de anulação na mesma linha, com a mesma argumentação. Argumentação falaciosa. Uma filigrana jurídica que estão usando para anular um processo inteiro. Isso é um outro absurdo que a gente tem que pressionar para ver se os ministros que ainda honram suas togas, eles se manifestam e evitam, né, evitem esse negócio, porque realmente não é possível. CPI da Lava Toga foi adiada
vamos protocolar só amanhã, tá? E aí só um reparozinho aqui importante. O Gustavo Montezano, do presidente do BNDES, está naquela missão de abrir a caixa preta, abriu o negócio dos jatinhos, eu publiquei em primeira mão, agora abriu as atas da Camex, do Config e do Cofig, que são os órgãos que deliberam, né, em relação, junto com o BNDES, em relação a financiamento às exportações, que são aquelas iniciativas aí né, de liberar bilhões, né, mais de 40 bilhões para Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, fazer obras em outros países, obras de infraestrutura, etc. e tal. Fizeram o aeroporto, metrô, ferrovia, rodovia, usina hidrelétrica, termoelétrica, fizeram de tudo. Pegaram esse dinheiro, mandaram para lá, o TCU, como eu mostrei aqui no mês passado, identificou um desvio de 50%, quer dizer, de todo o dinheiro emprestado. Havia ali embutido uma diferença, né? Uma espécie de superfaturamento de 50%, ou seja, você liberava 1 bi para uma obra que na verdade custava 500 milhões. Então esse dinheiro, obviamente, essa metade desse dinheiro foi desviada, né, para os amigos aí da turma do PT e afins, nesses esquemas que a gente já conhece. Então, bom, o Gustavo Montezano está liberando aí o acesso às atas da Camex e do Cofig, que trazem detalhes dessas operações de financiamento. Eu já publiquei alguma coisa aqui, mas agora surgiram outros detalhes. Publiquei, por exemplo, hoje, que o empréstimo lá para o Porto de Mariel foi uma maravilha, coisa de pai para filho, né? Os parâmetros de financiamento, incluem prazo de 25 anos, sendo 4 de carência, né? A taxa LIBOR de 60 meses, mais spread de 3,5% ao ano, com parcela à vista de apenas 15% do valor total. É igual o financiamento que você faz para comprar uma geladeira. Mentira, né? Nunca. Para o valor de 176,5 milhões de dólares, o governo brasileiro aceitou como garantia, abre aspas, fluxos internos de recebíveis da indústria cubana de tabaco. Ou seja, botaram de garantia charuto. Você emprestou bilhão para essa gente e porque esses 176 é só uma das parcelas. A gente emprestou mais de 2 bi para essa. Já dei o valor aqui, já não me lembro. Mas foi mais de bilhão. E como garantia você recebeu charuto. Tá bom para você a quantidade de charuto? Aliás, botei aqui, olha. Ampliou de 10 para 25 anos o prazo de equalização dos juros, que é uma espécie de subsídio que o Banco do Brasil paga ao BNDES, né, como diferença entre o juro do banco e o juro internacional, se este for menor. E essa alteração, o TCU já levantou, causou um prejuízo aos cofres brasileiros de 68 milhões. É muito charuto, hein? Muito charuto. Também encontrei aqui, publiquei alterações, né, nas garantias dos empréstimos para a obra em Moçambique, para obras lá do aeroporto de Nacala, em Moçambique. Aliás, é muito interessante porque a ata da reunião traz ali, a secretária executiva da Camex, na época era a tal da Lita Espíndola, ex-assessora do Antônio Palocci, investigada nas Zelotes, enfim, acima de qualquer suspeita. E aí eles fizeram uma série de alterações, do tipo, você tinha alteração para receber como garantia, de ter como garantia os recebíveis do porto, né, que já existia lá, do lucro do porto. Resolveram falar, não, vamos tirar isso aqui e vamos botar como garantia apenas o lucro da operação do aeroporto. E aí o que aconteceu? Esse aeroporto de Nacala é um aeroporto fantasma, não tem passageiro, não tem fluxo de aviação, não tem nada. Era um aeroporto que era para ter sido feito lá para apoiar as operações da Vale, mas foi feito numa antiga base militar e era para ser realmente um aeroporto, um aeródromo, não um aeroporto. E fizeram um aeroporto mesmo com um terminal de passageiro, mas não tem uso. Então, e metade desse dinheiro vocês sabem para onde foi. E olha que interessante que traz. Na ata da Camex diz o seguinte, que olha,
o dinheiro, esse dinheiro dos recebíveis, ia ser depositado numa conta de custódia. Então o dinheiro devia sair direto da estatal que cuida dos aeroportos e ir para essa conta de custódia no exterior. Aí eles mudaram o negócio e criaram uma conta intermediária dentro de um banco de Moçambique. Então esse dinheiro teve que primeiro circular nessa conta para depois ir para essa conta de custódia. Aí, meu amigo, você já viu, né? Cria essa conta, quem fiscaliza esse negócio? A conta vai para lá, os caras deram um calote no Brasil, pagaram nada, e a gente já sabe que se pegar e quebrar o sigilo dessa conta, provavelmente vai encontrar uma porção de saques, né? Que é assim que essa gente gosta de fazer. Bom, para encerrar, nós tivemos aí a manifestação do Ministério Público lá do Rio de Janeiro para dar foro privilegiado ao Flávio Bolsonaro, em relação justamente àquelas investigações lá derivadas da quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas ligadas ao seu gabinete. Olha, essa discussão do foro privilegiado lá é extremamente complexa, porque são crimes que teriam sido cometidos no exercício do mandato de parlamentar estadual, de deputado estadual. Só que acontece que a investigação foi aberta, ele virou senador, o STF disse que ele não teria o foro no STF, o troço voltou para cá, só que pela regra ele já não tem mais o status de deputado estadual, isso deveria ir para a justiça de primeira instância, e agora, diante de toda essa confusão, a própria defesa vai embatendo muito nisso, e agora o próprio Ministério Público se manifestou favorável ao envio dessa investigação para o TJ do Rio, ou seja, um órgão especial lá do TJ do Rio, para que isso vá para lá. E se isso for para lá, provavelmente a defesa vai conseguir anular as investigações, porque houve a decisão de quebra dos sigilos, ela foi tomada pelo juiz de primeira instância. Então, esse é o imbróglio que envolve essa investigação lá do Flávio, que está pendente e que tem tanta, né, embora esteja lá no Rio de Janeiro, tem tanta repercussão na nossa política aqui em Brasília, com efeitos ruins, deletérios, né, tanto no Senado, como com reações aí no próprio governo. Então, vamos lá, vamos acompanhar, e é importante que essa decisão seja tomada, mas que seja de forma muito clara, transparente, porque não é possível a gente ter mais obscuridade envolvendo essa questão. Aliás, do jeito que está a coisa, isso aqui é só um detalhe. Bom, gente, muito obrigado aí pela audiência. Eu sei o quanto é difícil para vocês, é difícil para mim também, é desesperador muitas vezes. Realmente só a união, né, da sociedade para pressionar as autoridades de uma maneira geral, para a gente conseguir alguma coisa, né? Porque de fato nós estamos vivenciando uma onda que ela não se explica, ela realmente não se explica, ela é contra-majoritária, como gosta de dizer o STF, é contra-majoritária, né? Existe um interesse muito claro, público, muito claro, coletivo, né, por decisões coletivas, decisões que beneficiem a sociedade de maneira geral, mas não, você só tem decisão que beneficia a própria classe política ou a classe jurídica, enfim, é cada um por si, né? Espero que não Deus contra todos, como na música lá do Titãs. Um abraço e nos vemos amanhã firmes. Tchau!